Olá, pessoal do projeto Entenda BNCC. Estamos aqui, eu, professor Azeitona, juntamente com a professora Ariete, né? Que estaremos falando sobre o que hoje? A tão amada disciplina de História. Professora Ariete, seja bem-vinda, né, ao projeto. Pelo convite. Né? Pessoal, aguarde que teremos assim blocos assim maravilhosos sobre a história. Professora Ariete, iniciamos, né? Quase em todas as entrevistas, né? Que a professora comente um pouco, né? Também temos aí professores nos assistindo, pais também, né? Pessoal liberal também assistindo esse projeto de história, né? Que a professora comentasse como é que ficou a base nacional comum curricular na disciplina de história após a homologação que foi em 20 de dezembro. Se a professora pudesse fazer uns comentários gerais? Então, a base já estava acontecendo uma discussão anterior, né? Essa discussão, acredito que ela não foi, mesmo com a troca dos profissionais que estão trabalhando em cima da base, essa troca não foi totalmente descartada. Então, muitas contribuições vieram, a base teve mudanças significativas, embora ainda preserve vários elementos, vários conceitos, várias abordagens da base anterior e que, na verdade, são contemplados por leis, por questões de direitos. Então, assim, o que é muito forte na base curricular de História é que ainda prevalece a cultura da paz, o reconhecimento da diversidade, a questão da identidade ainda é muito forte, a alfabetização para saber o que é patrimônio histórico, cultura, esses elementos ainda foram conservados, né? Okay. É claro que eles estão aparecendo de formas diferentes, porque textualmente ela é diferente e não poderia também ser de outra forma, afinal de contas é um outro momento, uma outra linguagem, está numa linguagem bem mais sintética e, enfim, eu acho que eu estou esperançosa de que a gente possa fazer um bom trabalho com essa nova base, que não é tão nova assim, mas ela pode ser chamada assim de inovadora, por que não? A professora acredita que teve algumas rupturas, né? Ou a professora acredita que os professores deverão tomar outros procedimentos em relação até então, né? Porque isso já vem, né, professora? Desde a Constituição, aí vem os PCNs, né, até os próprios materiais didáticos vieram também de alguma forma, né? Não vamos entrar na questão do material didático ainda, mas algum comportamento que o professor venha a ter diferente em relação até então, né? Não tão enfocado agora? A base, na verdade, ela tenta normatizar o trabalho do professor em sala de aula, porque a gente tem que considerar que se você não tiver um mínimo de um parâmetro, o mínimo dessa base, que o nome leva a base por conta disso, acaba sendo um projeto assim autônomos em cada escola e não é essa a ideia. É dar um mínimo dessa fundamentação para que se desenvolva um bom trabalho, né? Essas mudanças que elas estão sendo propostas não são mudanças que não estão previstas na Constituição ou não são mudanças previstas em leis. Bom exemplo disso é a Lei 10.639 e a Lei 11.645, né, que prevêem a história e o ensino da cultura africana, afrodescendente e das populações tradicionais indígenas no Brasil, né? Isso não mudou. Então, eu acho que ela tem buscado contemplar ainda mais. O que eu vi que está muito específico para essa nova base veio muito para a história. Você sabe que a gente estava discutindo anteriormente, nós temos vários objetos de aprendizagem, acrescenta-se aos objetos de aprendizagem também as habilidades que trazem outros objetos implícitos que não estão caracterizados ali como objetos, ela inchou nesses conteúdos. Então, hoje, a função da história dentro da base não é uma função mais de passar a informação. Essa informação, o aluno, via televisão, via livro, via várias mídias, várias propostas de redes sociais, eles podem ter acesso a essa informação. É como nós estamos sistematizando essa informação agora. Então, o professor ele tem que
na sala de aula, hoje o professor tem que ser um professor, a gente vai falar no conceito de pós-modernidade, que pode ser discutido se é a modernidade líquida do Bauman ou não. Esse professor ele vai ter que estar preparado para poder responder essa nova geração, que é uma geração que tem um mapa mental diferente, Correto. tem uma manifestação de sexualidade diferente, uma manifestação do próprio self, diferente do próprio ego, de uma maneira diferente, que está exposta em redes sociais. Então, pede-se uma nova linguagem. Essa linguagem também tem que estar de acordo ao nosso novo momento, né? Você pega uma linguagem, por exemplo, do Twitter, né? Você tem um número de caracteres 140, e você tem que passar... 160, né, caracteres lá. É difícil para os alemães, né? Bom, bem Os dessa. alemães quase não conseguem se expressar no Twitter, mas quer dizer, você tem uma limitação da própria linguagem, então você tem que sintetizar. Então, eu acho que essa síntese, que é muito comum nas redes sociais, de a gente ver os memes, né? Os famosos memes, que trazem a informação muito sintética, a piada em si ali, que exige um conhecimento por detrás para você poder entender aquela piada ou aquela mensagem muito sintetizada. Então, isso é uma evolução na linguagem, né? E o professor hoje ele tem que estar atento de que ele vai ter que estar apto para essa nova linguagem, para atingir esse novo aluno, que é esse aluno do século XXI. O professor não pode ser um professor do século XX com uma linguagem do XXI. Não tem essa linguagem do XXI. E talvez nem também com aquela metodologia que até hoje a gente vê impregnada em muitas escolas, professora. Eu acho assim até meio triste, aquele modelo prusiano lá de 1800, né? E ainda a escola ainda reverbera, né, esse modelo, né, que para a época poderia ser válido, né? Mas veja essa molecada de hoje em dia, né? Essa molecada de hoje em dia, eles não querem mais, na minha época assim, não sei, acredito que da professora também foi assim, e infelizmente nos dias de hoje, claro, só fazendo um parênteses, que as questões menimônicas, elas são de suma importância, mas não no sentido de decoreba. Sim. Né? Porque eu vejo ainda, professora, reflexão. pelas viagens que a gente nós fazemos, né, para o Brasilzão aí, visitando algumas escolas, você vê claramente o professor de história dando questionário, 15 perguntas, estudem que eu vou cobrar 10. Né? Aí aquela coisa com data ainda, né? Em que data aconteceu isso? Acertou ou errou? Sabe? Então, você vê no dia de hoje, as molecadas odiando isso, né? E história é uma coisa... Eu sou suspeito em falar de história porque eu sou da ciência, né? Então, a ciência, ela é embasada na história. Então, você tem que se aprofundar, saber o porquê das coisas, né? Pegar aquela fase de criança, por quê? Por quê? Eu sou do porquê ainda, né? Eu quero saber o porquê disso, é conhecer a história, né? Não se faz nada sem a história, né? É mais do que conhecer, professor, na verdade, saber interpretar. Correto. Porque o conhecimento está lá, né? Está lá. Bem lembrado. Uma questão que a gente tem muito, não só em livros, quando a gente produz livros, né? E isso está na base, está previsto na base, de você mostrar as várias versões sobre o mesmo fato. Então, um exemplo clássico que a gente pega é a Guerra do Paraguai. Como a Guerra do Paraguai é vista por nós brasileiros e como a Guerra do Paraguai é vista pelos paraguaios. O mesmo acontece, esse mesmo movimento hoje está acontecendo em relação à cultura indígena, né? Como que nós, na nossa história construída via o Ocidente, a nossa história é uma história europeia, a nossa maneira de escrever história é europeia, por mais que a gente negue, a gente esteja hoje buscando essa história da África, dos povos indígenas via antropologia, mas essa construção dessas ciências também obedece a uma matriz europeia. Sim. Então, romper com isso é uma coisa muito difícil, porque se você está falando em identidade, não romper com com essas estruturas, sim, também não dá. Então, hoje a gente fala muito em ressignificação histórica, que é de você fazer novas abordagens, né? Se você tem um bloco construído num livro didático, por exemplo, nesse livro didático você tem lá as sociedades clássicas, né? Grécia e Roma. Então, é natural que a gente faça um movimento de ressignificação, mostrando também a África, mostrando também a cultura indígena, nesse mesmo momento que a gente trabalha o que a base fala, que é a simultaneidade dos povos.
Não entender a história como uma coisa só linear. Embora possa haver uma confusão na base, porque ela fala em cronologia. Mas essa cronologia ela não pode ser percebida também linearmente, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Então, na própria construção desses livros, a gente tem que ver que o nosso discurso está numa matriz europeia, sim. A nossa ciência é baseada numa matriz europeia. Basicamente. Né? Dá para citar novamente os indígenas, quando a gente fala em noção de ecologia, movimento sustentável e, enfim, todas essas expressões que remetem à coisa do meio ambiente. Entre os indígenas, essa ideia de ecologia ela é construída de outra forma, que não é dentro dessa ciência europeia. Então, se a floresta amazônica hoje é o que foi graças ao manejo indígena da floresta. Né? Então, a gente sabe que existe um conhecimento que é uma ciência, sim, um conhecimento desses povos tradicionais que conhecem lá tal erva serve para tal coisa, tal alimento serve para tal coisa. Então, eles têm mapeado dentro dessa ciência desses povos, eles têm isso mapeado. Só que, aos olhos da nossa matriz europeia de construção científica, não, mas então isso é errado. Se não está dentro daquelas estruturas colocadas pela nossa ciência, então isso está errado. E não é por aí. E a base resistência, né, professor? Existe resistência. Já vi algumas polêmicas, e não polêmicas no sentido de Facebook, de redes sociais, né? Mas polêmicas de pais não conhecendo, ou melhor, desconhecendo completamente a questão indígena e a questão afro, vamos dizer, e a polêmica foi na questão afro, né? Que foi recentemente, foi no ano de 2018, que criou, assim, um embaraço entre a editora, embaraço entre o colégio, porque a própria editora deu um posicionamento errado, né? A mãe entrou com outro posicionamento porque estava comentando sobre a questão afro, né? E a mãe não queria comentar sobre a questão afro para a filha dela, né? Assim, não vamos entrar no debate disso, mas você vê também como as pessoas têm uma visão errada ainda, ou como isso também foi passado, né? E isso essa coisa entre editoras, esse embate que existe entre aquilo que está escrito, vai ser passado para o meu filho ou não, é uma coisa que eu sempre chamo atenção. Para a criança, a gente, quando trabalha com criança, vai passar uma informação, uma teoria, uma hipótese científica, ou enfim, uma versão histórica. A gente tem que tomar cuidado de que, vou dar o exemplo do próprio darwinismo. Se a criança ou a família quer acreditar, né, nas versões, nos mitos, nada impossibilita. Agora, para a criança, a gente não pode omitir a informação científica. Aquilo que é aceito e que vai ser cobrado em vestibulares, de várias instituições, né, no Enem, em concursos públicos. Né? Eu acredito que numa prova para medicina vai ser cobrado elementos da ciência da medicina, né, da biologia, vai atender aquilo. Então, omitir essa informação, colocar numa ilusão também não é o melhor caminho. É claro que as pessoas podem ter suas crenças, enfim, mas ela tem que diferenciar que o conhecimento histórico, o conhecimento da sala de aula, que está na BCN de todas as disciplinas, é um conhecimento baseado no conhecimento científico. Então, existe todo um trâmite em que a academia valida um conhecimento, né? Esse conhecimento lá quebra um paradigma ou não, né? A física já quebrou vários paradigmas, né? A física adora quebrar paradigmas, a biologia também quebrou paradigmas com o darwinismo. Então, esse conhecimento é validado pelas academias, enfim, aí ele vai para os manuais e depois ele sofre um outro movimento que ele vai para os livros didáticos, né? E os livros didáticos, eles têm que ser construídos em cima desse conhecimento. Então, é claro que para ciências como a física, a matemática, a biologia, é um pouco mais seguro esse terreno. Para ciências humanas, principalmente a história, é um caminho mais complicado porque você vai passar por construções aí de identidade. Vou dar um exemplo sobre a historiografia do Brasil. A historiografia do Brasil, ela começa a ser escrita no final do 19, vem o Van Hagen, ele a convite do imperador, né? E começa aquela história ufanista, a história do herói.
no final do século XIX se recupera a história do Tiradentes, que vira um herói, né? Você tem o Tiradentes, isso é uma coisa conhecida, ele não era conhecido antes disso. Então a história dele foi retomada, as pinturas sobre eles foram construídas no final do XIX, aquela imagem muito associada ao Messias, ao Jesus, sofredor, tem toda uma discussão sobre iconografia sobre ele, enfim. Depois disso a gente tem um momento em que o outro tipo de historiografia acaba se colocando, o Capistrano de Abreu, né? Mais tarde vem o Gilberto Freire, que é um tipo de história hoje muito criticada, por causa do mito da democracia racial. Depois disso tem o próprio Sérgio Buarque de Holanda, com o Brasileiro Cordial, vai para Florestan Fernandes, passa pelo Sodré, chega Caio Prado Júnior, chega até o Fernando Henrique Cardoso, que a gente tem que considerar, não vamos falar dele como presidente, sim, né? Sim, não, inclusive o Florestan Fernandes, que foi orientador dele, desconsidera-se isso, considerar o trabalho dele enquanto um movimento historiográfico mesmo. E então a gente passa por vários momentos da construção historiográfica do Brasil. E nessa construção historiográfica você tem elementos que servem para um outro tempo e outros que não. Então eu vou dar um famoso caso do Sítio do Pica-Pau Amarelo, do Monteiro Lobato, a polêmica que é o Monteiro Lobato. Né? Você ter na escola um livro que tem um menino negro com uma perna só que fuma um cachimbo. Né? Então, realmente é polêmico isso hoje para os nossos tempos, mas assim, para você entender o Monteiro Lobato e para você entender o próprio Gilberto Freire, tem que entender a historicidade em que eles escreveram essas obras. Né? Não era uma época em que sequer a ideia de racismo era ainda discutida. Essa ideia é uma ideia que surge depois, não que o racismo não existisse. Sim, né? Deixar bem claro que os conceitos eles são históricos e eles nascem historicamente. Então, esse conceito se cria depois. Mas no momento em que elas são escritas, a gente pode entender a própria essência do que é aquela sociedade que o Gilberto Freire está falando. Né? Entender aquela sociedade. Então, é por aí. Bom, pessoal, só lembrando vocês, né, que esse nosso bate-papo, eu e o professor Ariete, a base deixa bem claro, porque teremos alguns blocos, né, aqui sobre história. A base, ela agrupou, né, ela fez um agrupamento, ela propôs um agrupamento, né, que não devem ser tomados obrigatório para desenhar os currículos, né. Então, deixar bem claro isso, porque senão vão pensar que isso está imposto e não é bem assim. Já está dizendo, né? A base está dizendo, entre aspas, o que fazer e os professores, né? A comunidade escolar, seu próprio PPP, projeto político-pedagógico, o próprio currículo, né? E sim, o como fazer. Mas isso serão nos próximos blocos. Aguardem, perceberam já como é que está esquentando aqui a questão da história, né? Pessoal, um grande abraço, até o próximo bloco.